medida que nós vamos chegando ao fim das parábolas do reino em Mateus 13, eu espero, sinceramente, que já tenha ficado razoavelmente claro para você que a intenção do Senhor Jesus sempre foi e é evocar um posicionamento de quem interage com essas histórias. Ou a adesão voluntária, obediente a Jesus, através do crer, do confessar e do confiar nele, ou a rejeição a ele, também voluntária, mas obstinada, fruto da dureza do coração. É nesse sentido aqui que nós temos falado sobre as parábolas do reino servirem tanto para revelar quanto para ocultar a mensagem de Jesus. Nesse sentido que a gente fala sobre revelação, ocultação, né? A ocultação, a ideia de ocultação aqui é um entendimento que, embora cognitivo por parte da audiência, não é espiritual, não é seguido de um acolhimento do Evangelho. Antes disso, é seguido por uma repulsa, por uma rejeição. É nesse sentido, então, que nós temos trabalhado com esses dois movimentos aqui. E esses dois posicionamentos, a adesão voluntária a Jesus ou a rejeição a Ele, apontam para dois destinos eternos distintos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13 e lemos o versículo 47 a 52. São as duas últimas parábolas desse capítulo. O que Jesus vai dizer sobre isso, né? Qual é o encerramento de toda essa série de histórias que ele está contando aqui? Mateus capítulo 13, versículos 47 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem essas coisas? Sim, responderam eles. Então ele acrescentou: todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Vamos aqui voltar para aquele exercício de identificarmos os componentes da parábola, da primeira parábola, a parábola da rede, porque ela é importante. Na verdade, ela está retomando algumas coisas que Jesus já falou, ok? Então, ok, voltando para o texto, voltando ali para o texto, com a Bíblia aberta, ou o celular ligado, não importa. Quais são os componentes dessa parábola? Vamos lá, para você não ficar só aí numa audiência passiva. Quais são os componentes? O que você enxerga? Qual é o primeiro componente? A rede da pesca, ou rede de pesca, perfeito. O que mais? Como? Ok, o mar ele não tem o mar precisa estar lá porque senão não tem pesca, tá bom? Mas dentro da explicação de Jesus, a gente precisa trabalhar com a parábola e depois o significado que Jesus vai aplicando. O que vem na sequência? Peixes de todos os tipos, muito bem, vocês estão ligados no movimento aqui. Qual é a outra informação importante dentro dessa parábola? Em algum momento o que acontece? A separação está lá na frente. Acontece algumas coisas antes. Eles trazem a rede para a praia. A rede fica cheia, ok? Essa rede começa a ser, no momento em que ela está cheia, ela começa a ser recolhida. Qual é o outro elemento que está aí nessa história? Os pescadores. Muito bem. O que mais? E aí nós chegamos nesse momento de seleção. Você tem o quê? Os peixes bons e os peixes ruins, não são maus, são ruins, ok? E os peixes ruins, tá? E por fim, o que você tem? A separação propriamente dita, separação final dos peixes. Muito bem, qual é o significado? E aí a gente vai lá nos versículos 49 e 50 e o Senhor Jesus explica.
Assim será no final dos tempos. Então perceba que essa história, essa parábola, ela se refere a um momento dentro do tempo, a um momento dentro da história, um momento específico. Guarda essa informação, para a gente poder jogar os significados aqui. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem essas coisas? Vamos verificar agora. Qual é o significado? O que seria a rede de pesca? Sobre o que são as parábolas? Parábolas do reino. A rede representa o reino de Deus. O que são os peixes de todos os tipos? Pessoas de todas as etnias, línguas e nações. Gente de todo tipo, de todo lugar. Ninguém está excluído aqui. E a ideia aqui, quando a gente fala de reino de Deus, nós estamos falando dessa presença, essa rede, né, representando essa presença imensa, imbatível, irrefreável do Evangelho no mundo, essa autoridade de Deus. E essa autoridade, essa universalidade do julgamento de Deus, com essa simbologia de todos os peixes, ou seja, Deus vai julgar todo o mundo, toda a nação, todos os povos de todas as épocas. Isaías 45, Romanos 14, Filipenses 2, nos falam, nos ensinam, nos relembram de que todo joelho se dobrará diante de Deus. Não há um joelho que não se dobrará, ou reconhecendo como o Senhor Salvador, ou reconhecendo como justo e eterno juiz. Mas que todo joelho vai se dobrar, vai. Ainda que seja com pavor, temor e horror. Mas vai se dobrar. Muito bem, o que é a rede cheia? Está lá no comecinho do versículo 49. Fim dos tempos. E quando a gente fala aqui, e é muito interessante essa analogia, essa metáfora que Jesus usa para o fim dos tempos. Rede cheia. O que significa? A palavra que é utilizada aqui para designar a rede cheia é algo plenamente realizado, definitivamente finalizado. Ou seja, fim da pesca. Por quê? Acabou e não tem mais nada para pescar. O que Jesus falou, está falando aqui, haverá um momento em que a pesca será encerrada, finalizada, acabada, não haverá mais pesca. Quem são os pescadores? Os anjos de Deus. Já vimos isso ali na parábola do joio e do trigo. Basicamente, ceifeiros, pescadores, são as mesmas, são referências ou ilustrações diferentes para as mesmas referências aqui, não é? Quem são os peixes bons? São os pecadores, ou melhor, primeiro, os pecadores ruins, os pecadores obstinados, aqueles que se mantiveram rebeldes a Deus até o fim, que rejeitaram a oferta de paz, que rejeitaram a oferta de reconciliação, que rejeitaram o amor de Deus, disseram, não quero viver do meu jeito, não quero um Deus mandando em mim. Estou bem sozinho, eu me viro, eu me basto, eu me amo. Valeu, não preciso. Mas quem são os peixes bons? São os bonzinhos? Pecadores perdoados e justificados. Gente que entendeu, cara, eu sou culpado sim, eu mereço sim uma punição eterna, mas eu creio no amor de Deus, na oferta de paz que Deus está fazendo para mim, mediante a fé em Jesus. Eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, eu creio que Ele pagou pelos meus pecados, eu creio que por melhor que eu seja, por mais bonitinho, cheirosinho, fofinho que eu seja, em algum momento haverá na minha vida algo que me desmereça diante de um Deus santo e onipotente. Jesus morreu por mim, eu creio nele. É isso que significa ser um cristão, é isso que significa ser um crente em Jesus. Crente não está vinculado a essa coisa de ser evangélico, porque você pode ser um evangélico sem ser um crente. Existe isso. O que não falta é evangélico descrente. Então não
Associe essas palavras. O que é um crente? Um crente é um cristão de verdade, que se rendeu a Jesus e se torna seu discípulo. O resto é papo furado. Ok? É nesse sentido que usamos os termos. Já definimos isso algumas vezes aqui. Então, essa diferença entre peixes bons e peixes ruins não são pessoas boas e pessoas más. São pessoas, pecadores, justificados, perdoados, que aceitaram o fato de que são culpados diante de Deus e professaram a sua confiança em Cristo. E os pecadores obstinados que dizem, não preciso de ajuda, estou bem sozinho, dane-se qualquer coisa relacionada à divindade. E por final, nós temos a informação de destinos eternos distintos aqui. Você olha ali em Marcos, capítulo 16, é um texto bastante contundente ali, né? Capítulo 16. O Senhor Jesus, versículo 15, o Senhor Jesus diz o seguinte, Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro, a grande comissão, o texto que nós chamamos de grande comissão, vão ao mundo inteiro e anunciem o evangelho, as boas novas a todos. A ideia de o campo é o mundo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Essa é a chave que define quem vai para o céu e quem não vai. Existe um céu, existe um paraíso, existe uma eternidade. Essa é a chave. Quem crer e for batizado. O batismo é condição para ir para o céu? Não. Mas é uma expressão de fé, é uma expressão de compromisso público e deve acontecer. Eu sei, existem algumas denominações que veem o batismo de uma forma um pouco diferente, mas o essencial é essa profissão de fé, a profissão que eu faço com a minha boca, a confissão que vem do fundo do meu coração de que eu sei, eu reconheço que sou alguém culpado diante de Deus que precisa de reconciliação que só Ele pode promover. É isso que o Evangelho é. É a oferta de paz de Deus de uma maneira muito clara. Você tem um problema, mas Deus resolveu para você. Aceita. Aceita. Não fica fugindo. Aceite. Eu não vou ficar aqui falando muito sobre a fornalha, só vou passar rapidamente por ela, porque a gente já falou sobre a fornalha ali na parábola do joio e do trigo. Você sabe, Deus não salvará todo mundo no final. A Bíblia não prega, ela não defende o universalismo. E também Deus não vai aniquilar aqueles que, fui condenado eternamente, agora vou viver eternamente com esse peso de estar distante de Deus. A palavra de Deus também não nos autoriza a dizer que Deus não vai fazer isso. Ou seja, não há aqui uma defesa daquilo que se chama de aniquilacionismo, que Deus vai fulminar todo mundo que não fez as pazes com Ele, que não aceitou Jesus, para que não sofram eternamente. Queridos, a palavra fala o contrário, que haverá sim sofrimento eterno. É duro falar isso, mas está aqui. Acabou, o Senhor Jesus acabou de falar. Lá haverá choro e ranger de dentes. Se você pegar ali a parábola, ou melhor, a história do rico e Lázaro, você vê a condição do rico. Algo extremamente penoso. Algo extremamente penoso. Mas eu já falei bastante sobre isso. Se você quiser voltar a esse assunto, você pode assistir a mensagem 3 dessa série, que nós chamamos de lados, trigo e joio, a parábola do trigo e do joio. Mas o fato de Deus não ter intervindo até agora é prova da sua tremenda misericórdia. A gente continua aqui, parece que nada vai acontecer, as coisas só pioram, o mundo assim caminha a humanidade, a passos de formiga e sem vontade, já disse alguém, não é verdade? Não vai acontecer nada. Ciclos, o mundo melhora, o mundo piora, você tem guerra, você tem paz, e a coisa vai acontecendo. Mas a sensação de deterioração, hoje, ela é muito intensa. Se você chegar e fizer uma enquete pelas ruas, você vai falar, o mundo está melhorando ou está piorando? Eu falo, cara, está piorando. Experimente fazer isso aí. Não é que não haja bem no mundo, não é que não haja bondade no mundo, não é que não haja beleza no mundo, mas a sensação de deterioração moral, de deterioração ética, de desconstrução do caráter humano está ficando cada vez mais evidente.
Um amigo essa semana me alertou para uma situação, eu tive que checar, e eu consegui checar essa informação num podcast americano que eu acompanho, muito famoso, de uma moça inglesa, dessa turma que tem lá, tem um site, uma plataforma chamada OnlyFans. Eu não faço a menor ideia do que rola ali. Parece que a pessoa cria um canal e você paga essa pessoa e ela, de alguma maneira, se apresenta de alguma maneira inadequada para você. Tem alguma coisa desse tipo. Tem alguma coisa a ver com sexo, enfim. Uma moça de 23 anos, inglesa, que está nesse OnlyFans, que teve, me desculpe colocar de forma tão clara, mas é para a gente entender a gravidade da situação. Ela fez uma jornada sexual com 100 homens em 24 horas. Ganhou 2 milhões de libras, ou euros, não sei agora. E agora já se prepara para o próximo desafio. 1.000 homens em 24 horas. Aí você... esse podcast que eu estava ouvindo, o host, ele fala, essa moça está clamando por socorro, e ninguém parece estar ouvindo. Que leva uma moça, uma mulher, um homem, que leva um ser humano a se despir daquilo que é mais santo, daquilo que é mais puro, daquilo que é mais digno, para fazer alguma coisa assim, para ter notoriedade e para ganhar grana, para ter fama. Esse é o nível da sociedade no qual a gente está vivendo. E acredite, tem muita gente batendo palmas para isso. Então existe aqui um senso de deterioração e de repente as pessoas, não, esse papo de Deus, esse papo de Deus de fim de mundo, de Apocalipse. Teve gente repreendendo Apocalipse, lembram-se? Há um tempo atrás. Não foi uma boa ideia. Não vou falar quem foi. Não quero ter problemas jurídicos. O jurídico me proíbe de falar quem foi aqui. Depois, se você quiser saber, venha falar. Eu te revelo o nome da figura. Repreendendo o Apocalipse. Eu repreendo o Apocalipse. Deu muito certo? Não deu. Mas o fato é que existe esse senso de Deus não existe, ou Deus é muito fofo, ou Deus não está nem aí com o que está acontecendo com a gente, abre a porteira para uma série de descalabros na humanidade. Como a gente viu na mensagem de Joio do Trigo, nós lemos o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 10, o fato de Deus não ter intervindo até agora é mais prova da sua misericórdia impressionante, dessa tremenda misericórdia, do que comprovação de frouxidão ou inexistência de Deus. É misericórdia sendo renovada dia após dia, e não frouxidão. E não estou nem não sei o que fazer com a humanidade, já deu, já gastei as minhas fichas com dilúvio, agora está complicado, né? Não sei o que fazer. Ô turminha complexa, por que não faz as pazes comigo logo? Não, Deus não tem nenhuma dúvida sobre o que Ele vai fazer no fim dos tempos. Quais serão as consequências aqui? E note o que Jesus está afirmando mais uma vez, voltando aqui para essa parábola. O que Ele está afirmando mais uma vez? Que a pesca vai acabar uma hora. Haverá uma colheita final. A história, tal como eu e você conhecemos, ela vai ter um fim, ela vai completar o seu curso. Mas esse fim não será o fim de tudo. Esse fim será apenas o último capítulo da odisseia da criação rebelada contra o seu Criador. Ponto final, chega, basta, abaixa a cortina que agora já deu. Esse momento vai chegar. E esse fim será sobrenatural, esse fim será grandioso, com desdobramentos eternos e definitivos para todos nós. Ninguém escapa de um desdobramento definitivo. Ou de júbilo para os pecadores justificados, ou de horror para os pecadores obstinados. É uma coisa ou outra, não tem via média aqui. Não tem terceira via, não tem. É uma coisa ou é outra. É tudo ou nada. É paz ou guerra. A pergunta que se coloca aqui, queridos, é muito simples. Você está preparado para a colheita?
Uma pergunta que deriva dessa é: onde você passará a eternidade? É uma pergunta muito simples, mas é a pergunta mais essencial na história de uma pessoa, na vida de uma pessoa. Muito mais do que com quem é que você vai casar, que profissão você vai ter, onde você vai trabalhar, onde você vai passar suas férias, muito mais do que tudo isso. São coisas importantes, sem dúvida alguma. Mas você está preparado? Onde você passará a eternidade? São perguntas essenciais para qualquer ser humano. É sobre isso que Jesus está falando. Você está preparado? Eu me lembro lá com os meus 8, 9, 10 anos, a long time ago, na Galaxy No So Far Away, a igreja presbiteriana de Vila Xavier, em Araraquara. Eu sou de origem presbiteriana, caso vocês não saibam, ok? Então, já falei aqui, acho que a maioria já sabe. Havia um grupo de jovens, o conjunto de jovens da igreja, o grupo Emaús. Uma turma boa, tocava bem, cantavam bem. Eles eram dirigidos por um presbítero muito querido, gostava de teatro, fazia teatro na igreja, o seu Galvão, que por sinal é avô de uma das minhas cunhadas. E nessa época a minha cunhada nem sonhava em nascer ainda. Mas isso é uma história particular aqui, não vou ficar enchendo a tua paciência com isso. Mas uma das músicas que o grupo Emaús cantava e que eu gostava muito, chamava Além do Pó, do conjunto Novo Alvorecer. Lembra, Suzy? A Suzy fez uma cara de tipo... Não gostava muito dessa música? Não. Tá tudo bem? Não tem nenhum erro teológico, né? É muito antigo, ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar, nem a Suzy lembra, só eu lembro. Mas a música falava assim: assim como caem as folhas, cabelos também hão de cair, anunciando uma nova estação, lembrando a você que nem sempre é verão. Assim como a pedra desgasta, seu corpo também vai se acabar, fazendo mais pó para o vento levar, abrindo passagem para o tempo passar. Mas, além do pó, existe uma eternidade para se viver. Onde você vai passá-la? Responda: eu quero saber. Só que a música acabava aqui, então você tinha que fazer um evangelismo ali, porque senão deixava a pessoa desesperada, né? Então era uma música de levanta o problema, e alguém tem que entrar para informar o que vai acontecer. E de fato, essa é a questão mais importante da vida. Além do pó, existe uma eternidade para se viver. Onde você vai passá-la, amiguinho? Onde você vai passá-la, amiguinha? É essa a questão que mais importa na vida. E é uma questão que precisa ser decidida em vida. Em vida, durante o curso da nossa vida aqui. Há um problema: culpa. Há uma solução: perdão, reconciliação, restauração, propostas por Deus, patrocinadas pelo próprio Deus, viabilizadas pelo próprio Deus encarnado. A solução está aí. A pergunta é, ou melhor, qual é a resposta? Qual é a resposta? E aí alguém pode me censurar, né? Dizer: você com essas mensagens alarmistas, gerando medo nas pessoas, isso é coisa que um pastor fale, blá, 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 blá. E aí eu vou responder só da seguinte forma: é melhor falar a verdade que causa medo e salva, do que mentiras que confortam e vão te levar para uma eternidade como condenado. Se você procura um púlpito que fala mentiras que confortam, eu posso te apresentar uma série de igrejas que fazem isso. Aqui a gente não faz. Eu lamento te frustrar nesse sentido. Eu prefiro falar uma verdade que te confronta, que te causa desconforto, mas que pode te salvar, do que uma verdade, do que uma mentira que aquece o seu coração, que te deixa confortável e não faz absolutamente nada com a tua vida diante de Deus. Não te transforma, não te exorta, não te corrige, não procura tirar você do estado em que você está de inimizade com Deus e te colocar num estado de discípulo de Jesus, que segue com Cristo, que apesar de todas as lutas se mantém fiel ao Senhor que o chamou e que te salvou. E a propósito, qualquer medo gerado por esse tema tem solução, queridos. Não é um medo sem solução.
Estou amedrontado com tudo isso que você está falando. Não, tem solução. Olha que interessante aqui. E aqui eu faço uso de um excerto de um livro do Amir Tsarfati, o livro A Última Hora, que me foi dado de presente por um querido irmão aqui da igreja. Amir Tsarfati é judeu messiânico, um judeu que crê em Jesus, vive em Israel, tem uma história muito interessante de conversão e mora no Vale do Armagedon, onde a cena final desse mundo vai se dar. Recomendo que você leia esse livro, muito interessante. Muito interessante. Olha o que ele fala em algum momento. Não há necessidade para que tenhamos qualquer medo quando se trata do fim dos tempos. Nós podemos saber, sem nenhuma dúvida, que quando o arrebatamento da igreja chegar, estaremos com o Senhor. Tudo, preste atenção nessa frase, tudo se resume ao que fazemos a respeito de Jesus. No Evangelho de João, Cristo deixa clara a regra para a eternidade com Ele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Nossa fonte de esperança nunca muda. Na vida ou na morte, tudo está em nosso Salvador, Jesus Cristo. Esse medo tem solução. E é por isso que Jesus complementa essa parábola com um texto que é meio estranho para a gente aqui em Mateus, na sequência da parábola da rede. Ok, a parábola da rede eu entendi, mas aí quando você chega nessa outra parábola pequenininha, no versículo 52, fica um negócio meio esquisito. O que Jesus está querendo dizer com isso? Olha só o que ele fala ali no versículo 52. Então ele acrescentou: todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. O que Jesus quis dizer aqui com isso? Ele fez uma nova parábola aqui. O dono da casa, alguém que tem lá uma série de responsabilidades e tem lá o seu cofre, tem dentro do seu cofre tanto moedas velhas quanto moedas novas, e ele interage com essas riquezas e as usa de maneira sábia, sem nenhum conflito entre o que é velho e o que é novo. Essa é a ilustração que Jesus está fazendo aqui. O que ele quer dizer com isso? Que o verdadeiro seguidor de Jesus é aquele que vê Jesus como o cumprimento de tudo o que foi prometido por Deus no Antigo Testamento, nas Escrituras, que esse povo, essa audiência original de Jesus, conhecia. Eram as Escrituras que eles tinham naquele tempo, o Antigo Testamento. Era ali que tudo poderia ser checado e verificado. Lembram-se de quando Paulo vai para Bereia, vai pregar para os bereanos, ali em Atos, e ele chega e abre as Escrituras. Ele abre o Antigo Testamento, não havia Novo Testamento naquele momento. E ele começa a falar sobre o Messias, as profecias relativas ao Messias, e atrelá-las a Jesus, e dizer: já se cumpriu, o cumprimento é Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E quando Paulo prega para os bereanos, era uma sinagoga, eram judeus. Eles olham e falam: olha, é tudo muito interessante isso que você está falando, mas vamos checar nas Escrituras, tudo, passo a passo, para ver se é assim do jeito que você está falando. Foi no Antigo Testamento, queridos. O Antigo Testamento aponta para Cristo. Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que foi revelado por Deus no Antigo Testamento. Essa é a ideia. Então, o verdadeiro seguidor de Jesus é alguém que identifica em todas as Escrituras, ou identifica que o Senhor Jesus é o cumprimento de todas as Escrituras, que vê nele o cumprimento de toda a profecia, que crê nele como o cumprimento de toda a profecia, e que deposita nele sua fé e esperança, aguardando o final da pesca. Eu quero terminar aqui com uma citação do Henry Nouwen, um padre. Tenho lido um livro dele, um devocionário chamado Conversa Espiritual, se eu não me engano é isso. Está citado aqui no final do excerto. Muito interessante o que o R. Nouwen fala sobre essa questão de desejar Deus e rejeitar Deus. Olha só o que ele coloca aqui para a gente. Trata-se de um ato de fé crer num Deus que nos ama. Não posso provar isso a você. Só posso dizer que os que entraram comigo na solitude, na vida, na comunhão com Deus, é isso que ele quer dizer com solitude, na oração, na comunhão e na comunidade de fé, começaram a amar uns aos outros, começaram verdadeiramente a perdoar uns aos outros e começaram a viver. Ou seja, essa ideia de houve uma mudança na vida dessas pessoas.
Descobriram que a graça para fazer isso é a graça que nos transcende, que há outro alguém que nos enviou Jesus, Deus. Sentem que Deus não irá nos deixar. Deus não está dizendo, estou ficando aqui por cima e vou ficar por aqui mesmo, não estou nem aí com vocês. Na verdade, Deus pode encarnar a uma pessoa, a um evangelho, a uma história. Concordo que a maioria das pessoas não tem absolutamente compreensão disso, mas não me surpreendo. Somos muito resistentes para escutar essa voz, porque parcialmente a queremos e em parte não. Parcialmente queremos alguém que nos ame, mas também não queremos pessoas ou Deus para nos dizer algo que não queremos ouvir. Desse modo, há tanto desejo por Deus quanto resistência. É por isso que Ele é chamado de Deus zeloso. Ele quer a nossa atenção e não estamos certos se queremos dá-la e então continuamos privatizando partes de nós mesmos. Aqui, nesse domínio da minha vida, quem manda sou eu. Deus não tem nada a ver com isso. Eu quero um Deus que salva, mas não quero um Deus que exige de mim aquilo que eu não estou disposto a fazer. Não fico surpreso com isso. Não é um julgamento moral. O mundo é assim. Jesus deixa isso muito, muito claro. As pessoas nesse tempo também estão interessadas em Deus. Mas olha o que ele vai falar agora. Estão interessadas em leis. Essa é a forma de se interessarem muitas vezes por Deus. Estão interessadas em leis, cerimônias e coisas. Eu estou interessado em alguém que verdadeiramente esteve acima de todas elas, Jesus. E não é que essas coisas o colocaram na cruz? Não é a religiosidade que te salva, é a cruz. Somente a cruz, os méritos de Jesus. Como eu já disse aqui, ninguém é crente por ser uma pessoa melhor. A partir do momento que você se torna um cristão de fato, você é transformado à imagem e semelhança do Filho, e aí sim você pode ser tornado uma pessoa melhor, cada vez melhor. Mas eu não sou cristão porque eu sou melhor. Eu reconheço que se não fosse o Senhor Jesus habitando em mim, talvez eu fosse uma das piores pessoas que eu já conheci na minha vida. Eu tenho espelho em casa, eu consigo vê-lo. Eu consigo identificar quem é o André, o homem sem Cristo. E eu não gosto dele. Ele é mau, ele é orgulhoso, ele é egoísta, ele pensa somente em si mesmo. É esse homem que Jesus redimiu. E se você vê alguma coisa de bom em mim hoje, o mérito é de Cristo e de mais ninguém. Somente dele. Eu não vou para o céu porque eu sou um bom menino. Eu vou para o céu porque eu creio no Deus que morreu na cruz por mim e me justificou para a sua honra e glória. Você está preparado? Verdadeiramente preparado? Onde você passará a eternidade? Leis, cerimônias, religiosidade, meritocracia humana, coisas não salvam ninguém. Absolutamente ninguém. Todas essas coisas colocaram Cristo na cruz. Não sem o aval dele, é claro. O que te salva, queridos, é reconhecer, vocês reconhecerem, aqueles que precisam, aqueles que não passaram pela cruz, é reconhecer-se culpado diante do Deus vivo que encarnou, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Render-se a Ele, aceitar o seu amor, o seu perdão, a oferta de paz e reconciliação eterna e definitiva. É isso que salva você. Há muitos indícios de que a pesca está no fim. Há muitos indícios de que a rede já está indo para a praia. Que tipo de peixe você será quando as redes chegarem definitivamente ali? Vocês sabem que eu não sou muito dado a apelos. Eu não gosto, eu acho que é o Espírito que tem que promover essa mudança na vida das pessoas, isso é um movimento. Mas eu quero aqui terminar passando com todos vocês, fazendo uma revisão no caminho de Romanos, que explica em poucos versículos a nossa situação. E ao final, eu quero abrir aqui a oportunidade para que você, caso ainda não tenha entregado a sua vida para Jesus e não tenha entendido que você é um pecador e precisa fazer o que faça hoje, aqui e agora.
Mas é tanta gente na minha frente, eu tenho vergonha. Não se preocupe com as pessoas. Todos nós já passamos por isso. Houve um dia em que eu ouvi esse apelo e fui lá na frente. E eu não estava muito preocupado com quem estava olhando, estava preocupado simplesmente em ter essa conexão, essa paz com Deus firmada definitivamente. Caminho de Romanos. Quero começar pelo capítulo 5, versículo 12 de Romanos. Olha só o que Paulo está falando lá. Quando Adão pecou, o primeiro homem, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Aquilo que a gente chama de solidariedade da raça. Adão é nosso ancestral comum. Todos nós somos primos. Todos nós somos parentes. Nós comungamos desse problema. E a coisa fica um pouquinho mais complicada antes de melhorar, embora vá melhorar. Se você voltar para o capítulo 3, versículos 23 e 24, também em Romanos, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Pulando para o capítulo 6, versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E finalmente, Romanos, capítulo 10, versículo 8b em diante, e essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. A pesca está acabando. Tudo indica. Que peixe você será? Que peixe você é? Inclina sua cabeça, por favor, feche seus olhos. E conversa com Deus sobre isso um momento. Faça uma checagem. Se você é um salvo em Cristo, dê graças ao Senhor. Que quando houver esse recolhimento, você sabe exatamente para onde você vai. E é um lugar de segurança, de paz e de profundo amor. Mas se não é esse o seu caso, eu quero convidar você, entrega a tua vida para Cristo agora, renda-se, assuma a culpa que se deteve sobre a humanidade. Assuma, eu sou culpado, Deus. Por favor, me perdoe. Eu creio que o Senhor proporcionou em Cristo o perdão, a reconciliação, a salvação. E se foi esse o seu caso hoje, peço que você venha conversar com alguns dos presbíteros da igreja, me procure, quero ouvir você, quero conversar com você. Mas não fique escondido nessa decisão que você tomou. Manifeste-se. Manifeste-se. Faça disso algo público diante de Deus e dos homens. Senhor, eu quero te agradecer, porque não há dúvidas, não há qualquer dúvida. O Senhor não deixa dúvidas sobre o que vai acontecer ali na frente. Eu não sei se essa pesca está prestes a acabar, tudo parece indicar que sim. Mas o mundo já passou por tantos solavancos e soluços que a gente nunca sabe. O fato é que a pesca terminará um dia. Deus, por favor, que todos os que estão aqui nessa manhã sejam contados como peixes bons que vão para o cesto. Que nenhum falte, que nenhum escape. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe as intenções, o Senhor sabe as resistências. Espírito Santo, quebra essas resistências, eu te suplico, por favor. Não permita, Pai, que essa oportunidade seja perdida, eu te suplico. Não sei se esse será o nosso último Natal antes da tua volta. Talvez seja. Que todos aqui celebrem o próximo domingo, se o Senhor não voltar até lá, cientes de que fazem parte da família da fé, que foram resgatados por Jesus
que são perdoados, são amados, fazem parte de uma grande e bela família que o Senhor comprou com o teu próprio sangue. Que tenham essa segurança de saber que te pertencem e que no Senhor a sua esperança, a sua fé jamais será vã. Sustente-os, eu te suplico. Abençoa a tua palavra. Faz morada no coração dos homens e das mulheres do nosso tempo. Sustente-os até a tua volta. Em nome de Cristo. Amém.